Vamos lá, Daniel. Vocês podem analisar comigo uma coisa. Lucas, vamos lá, 7:29. Agora preste minha atenção. E todo o povo que ouviu os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Essa expressão justificaram a Deus, o que ela quer dizer, pastor Aziel? Ela quer dizer o seguinte: quem ouvia a mensagem de João, apontando para Jesus, aquela mensagem de João era uma mensagem de arrependimento, era uma mensagem também de condenação. Vocês se lembram da pregação de João Batista? O machado já está posto à raiz da árvore. Você se lembra da pregação de João Batista? Mateus 3:2, arrependei-vos, pois. E o verso 8, produzi frutos dignos de arrependimento. A mensagem de João Batista era dura. A mensagem de Jesus em Mateus 4:17 também era de arrependimento. Quando as pessoas começaram a ouvir João Batista, elas diziam: nós estamos condenados, Deus é justo, eu mereço a condenação, eu mereço a sentença de morte. Mas quando ouviam a mensagem, eles se voltavam para Cristo e se arrependiam e justificavam a Deus. Como é que se justifica a Deus? Deus queria te matar, Deus queria me matar por causa do pecado, mas na hora que ouvimos o evangelho, que Jesus perdoa, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, eu ouvi, você ouviu, aceitamos a Cristo e fomos batizados, e a justiça de Deus foi totalmente justificada perante Deus. Então, quando você aceita esse evangelho, meu irmão, minha irmã, olha o verso 30, porque tem gente que não quer isso aqui, tem gente que não quer essa mensagem, tem muita gente. Olha, quem era que gostava dessa mensagem? Os simples, os pobrezinhos, os irmãos, aquelas pessoas. Se você lê a Mateus 3:5, a Bíblia diz que desde toda Jerusalém, de toda a região do Jordão, olha aí, irmão, de toda a região da Judéia e toda a província do Jordão, vinha gente para ser batizado por João. As pessoas diziam, os estudiosos, que era aproximadamente mais de 3.000 pessoas. Elas vinham para ouvir a mensagem de João, para ouvir o evangelho de João. Por que as pessoas queriam ouvir o evangelho de João? Porque todo mundo estava cansado dos falsos profetas. Todo mundo estava cansado da teologia fria dos fariseus. Todo mundo estava cansado da letra fria dos escribas. Havia muita tradição, havia muito formalismo, mas não havia mensagem verdadeira. Queridos, deixa eu dizer uma coisa: a minha mensagem melosa, ela não vai justificar a Deus. A minha mensagem que não tem conteúdo para te confrontar, não é a mensagem do céu. Às vezes você diz assim: ah, mas eu gosto do pastor fulano, porque a mensagem dele é tão sábia, é tão gostosa, é tão boa, porque ela não mexe com o teu pecado. Na hora que mexer com o teu pecado, tu não vai mais para lá. É assim ou não é? Aí você gosta, mas eu gosto, acho tão bom aquele pastor, irmão, um homem tão culto. É culto porque ele não fala do teu adultério. Aí tu acha bom a cultura dele. Às vezes a mensagem dele tem todos os pontos bonitos, tem as coisas maravilhosas. Mas deixa eu dizer, maná presta, mas maná na vida de crente que não vale nada, cria bicho. A Bíblia diz em Êxodo 16, que o povo de Deus foi colher maná na desobediência, e quando eles colheram, tinham o que no maná? Por isso que Jesus disse que não é bom pegar as bênçãos e dar aos cães, e jogar aos porcos, porque vai te condenar ainda mais. É bom você chegar numa igreja dia de domingo como este e sentar nesse banquinho com ar-condicionado, mas o melhor é você estar aí sentado e dizer: Deus não vai me condenar mais, porque um dia eu era miserável, eu era pecador, eu era um adúltero, eu era uma prostituta, eu era um linguarudo, eu era um desgraçado, mas Jesus me alcançou e eu me arrependi dos meus pecados. Eita, levanta a tua mão para o céu agora. Eu tenho um recado de Deus. Olha o que diz Romanos 8 primeiro: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo aqui esta noite já está justificado nele, igreja. Por isso que Paulo diz em Romanos 5 primeiro: justificado pois pela fé temos o quê? Paz com Deus. Eu não me importo se o pastor pregar e disser assim: aqui tem um ladrão, eu já estou justificado. Tem irmão que fica, quando você vê aqueles irmãos dizendo assim: irmão, nosso pastor precisa ter um vocabulário melhor.
É porque ele está em pecado. Ele está em pecado. Porque, irmão, quem não tem pecado não tem o que temer. Quem não tem pecado, deixa eu só dizer para vocês uma coisa: quem não tem pecado vive tranquilo. Quem não tem pecado tem consciência tranquila. Agora, aquele que vive dentro da igreja e na hora que ele escuta a mensagem, o pastor está direcionando para mim, ele está doente. Tem pessoas que quando elas são inseguras, doentes, se vai passando no meio da rua, na hora que a pessoa dá uma gargalhada, ela olha para trás: o que é que você quer sorrindo de mim? A pessoa: não, estou sorrindo de você. Eu estou sorrindo de outra coisa. Tem pessoas assim, o crente, quando ele não está bem com Deus, até a sombra dele assusta ele. Agora, quando você está bem com Deus, você não teme o que o diabo diz, você não teme o que o demônio diz, você não teme o que o inferno diz, porque você tem comunhão com Deus. Jesus já te justificou. Quem é justificado aqui por Ele